Olá! Era uma vez, em uma cidade lá na China, onde havia um imperador. E esse imperador, ele estava muito doentinho, já estava velhinho e estava procurando um discípulo. Sim, um discípulo. Alguém para ficar no lugar dele. E lá nessa cidade, existe um chinesinho chamado Tai. E o Tai adora as plantas, adora as flores. O jardim da casa do Tai é o jardim mais colorido de toda a cidade. Então, o imperador, ele pensou e teve uma ideia. Ele resolveu elaborar um concurso. Sim, um concurso. Ele chamou todos os chinesinhos da cidade, inclusive o Tai, e entregou para cada chinesinho um vasinho com uma semente dentro. E o concurso era o seguinte: depois de um ano, eles deveriam voltar com aquele vasinho na frente do imperador. O Tai, que adorava cuidar das plantas, adorava a natureza, quando viu que o concurso era só cuidar de uma simples sementinha, abriu aquele sorrisão e já foi correndo para a casa dele. Quando ele chegou lá na casa dele, ele regou a semente, conversou com a semente, colocou a semente no sol. Mas nada. Não germinou nem um caulezinho, nem uma folhinha. E todo dia o Tai regava, conversava, colocava no sol. Regava, conversava, colocava no sol. Regava, conversava, colocava no sol. Mas nada de germinar nem um caulezinho, nem uma folhinha. O tempo foi passando e depois de 6 meses, o Tai resolveu colocar adubo. Ele colocou adubo na terra, porque o adubo é uma vitamina para as plantas, né? Então ele colocou adubo, regou, conversou, colocou no sol. Mas nada, não resolveu. Então, ele colocou debaixo da chuva, colocou embaixo das estrelas, na madrugada, no sol, no sereno, em todos os lugares. Mas nada de germinar, nem um caulezinho, nem uma folhinha. O tempo foi passando, e o Tai foi ficando tão preocupado. Mas tão preocupado que quando faltou um dia para completar um ano, o Tai viu que não ia conseguir fazer aquela sementinha germinar. E aí ele começou a chorar. E o avô do Tai, que era muito sábio, quando ele viu o Tai chorando, ele perguntou o seguinte: Ô Tai, você está chorando porque não conseguiu fazer a sementinha germinar? E o Tai respondeu: vô, eu vou ter que amanhã mostrar o vasinho pro imperador. Eu tô com muita vergonha porque a minha semente não germinou. Então, o avô do Tai, que é muito sábio, disse para ele ser como ele sempre foi, sincero. Aí o Tai, depois que ouviu o avô dele falando, respirou, enxugou as lágrimas e no dia seguinte, o Tai foi até o palácio do imperador. E quando tá passando um caminhão, passou. E quando o Tai chegou lá no palácio, tinha uma fila de chinesinho. E cada chinesinho estava com um vasinho na mão. O primeiro chinesinho entregou uma flor amarela pro imperador. O imperador pegou aquele vasinho, olhou pro vasinho, olhou pro menino e perguntou para o menino o que ele havia aprendido com aquele vasinho. E o menino respondeu que ele havia aprendido a variedade de cores que existe na natureza. O imperador prestou atenção na resposta, olhou para o vasinho, olhou para o menino e deixou o vasinho ali do lado. Outro chinesinho chegou e entregou outro vasinho com outra flor, uma flor rosa muito bonita. O imperador pegou o vasinho, olhou para o vasinho, olhou para o menino e perguntou a mesma coisa, o que ele havia aprendido com aquele vasinho. E o menino respondeu que ele havia aprendido a ser perseverante. Sim, perseverante. E para quem não sabe o que é ser perseverante, é aquelas pessoas que não desistem nunca, que batalham, sempre estão tentando conseguir as coisas. Isso é ser perseverante. O imperador prestou atenção na resposta, olhou para o vasinho, olhou para o menino e deixou o vasinho ali do lado. E assim vários outros chinesinhos, cada um com o seu vasinho, com uma flor mais bonita do que a outra. E o último chinesinho era o Tai. E o Tai estava com tanta vergonha de mostrar o vasinho para o imperador que ele abaixou a cabeça, esticou o braço e entregou o vasinho para o imperador. O imperador pegou aquele vasinho, olhou para o vasinho e viu que a semente não tinha germinado. Olhou para o Tai,
olhou para todos que estavam naquele palácio naquele momento, pegou a mão do Tai, ergueu a mão do Tai e anunciou que a partir daquele momento o Tai seria o seu discípulo. Nem todos no palácio fizeram oh, inclusive o Tai fez oh, afinal de contas a semente dele não havia germinado. Então o imperador fez questão de dizer o que havia acontecido. Todas as sementes que ele havia colocado nos vasinhos estavam queimadas. Nunca iria germinar nada. E a única criança, o único menino que foi sincero e verdadeiro, o único menino que falou a verdade, foi o Tai. E hoje em dia o Tai, ele é um grande imperador lá na China. E a cidade que ele cuida é a cidade mais colorida de toda a China. É cheia de flores. E se você quiser conhecer o Tai, é só ir até lá na China e procurar a cidade do Tai. E assim chega o fim da história chamada A Semente da Verdade. Eu sou o Zé do Conto, um contador de história, e essa história foi em homenagem ao Dia Municipal do Contador de Histórias de Goiânia. Tchau, até a próxima!